Jair, sou da Forania de Santa Teresa e Santa Terezinha, do grupo de oração Fonte de Água Viva. Eu quero acolher você agora que chega até essa leitura orante da Palavra de Deus, que vem junto meditar conosco as Sagradas Escrituras, que é viva e eficaz, que transforma a nossa vida, o nosso coração, a palavra que vem orientar os nossos caminhos neste tempo do Advento, onde o Senhor nos convida a fazer grandes meditações e compreender a sua palavra, o Senhor que quer estar conosco, o Verbo de Deus que se faz carne e habita no meio de nós, Deus que desce do alto céus, que vem lá dos céus para se fazer pequeno, pobre, para estar no meio de nós e continua no meio de nós para revelar a sua vontade a nós através das Sagradas Escrituras. Eu quero convidar a você que não é inscrito neste canal a se inscrever, curtir, compartilhar com seus amigos, para que essa graça, para que esse Deus que veio até nós possa ser divulgado, possa ser levado, para que o Evangelho possa ser anunciado a todas as criaturas, para que todos conheçam a Jesus, aquele que nós conhecemos e tanto amamos. Então nos ajude a compartilhar este vídeo. E para iniciar a nossa leitura orante da Palavra de Deus, vamos traçar sobre nós o sinal da nossa fé, o sinal da cruz. Nós estamos unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pedimos a presença do Espírito Santo para que Ele nos ajude, para que Ele abra a nossa mente, o nosso coração, para que essa palavra ela possa cair num terreno bom e fértil, que ela possa fecundar o nosso interior, que ela possa gerar frutos em nós, para que essa palavra nos ajude a compreender a vontade de Deus para as nossas vidas, para que Deus possa ser o Rei, o centro do nosso coração. E tudo isso nós pedimos também pela intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. E rogamos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras no livro de São Lucas. Hoje, na terceira semana do Advento, o Senhor nos convida a essa meditação, que está no livro de São Lucas, capítulo 7, de versículos de 19 a 23. E as Sagradas Escrituras nos dizem assim: João chamou 2 de seus discípulos e os enviou ao Senhor para perguntar-lhes: É tu aquele que deveria vir, ou teremos que esperar outro? Os homens se apresentaram a ele e lhe disseram: João Batista nos enviou para perguntar-te se tu és aquele que deveria vir, ou se temos que esperar outro. Então Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos maus, e devolveu a visão a muitos cegos. Depois lhes respondeu: Ide informar a João sobre o que vistes e ouvistes: cegos recuperando a visão, coxos caminham, leprosos ficam limpos, surdos ouvem, mortos ressuscitam, pobres recebem a boa notícia. E feliz aquele que não tropeça por minha causa. Essas são as palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Beijo a tua palavra, que é viva e eficaz e transforma a nossa vida. Nesse primeiro momento, nesse primeiro degrau espiritual, nós precisamos compreender bem o que o texto nos diz para poder então percorrer na nossa leitura orante. E aqui João estava preso, e ele chama 2 discípulos porque João poderia receber algumas visitas, Então João recebe a visita de 2 de seus discípulos e ele dá uma ordem a esses 2 discípulos, Ele pede a esses discípulos que vão até Jesus e pergunta se Jesus é aquele que deveria vir ou se deveria esperar outro, Os judeus já esperavam um Messias. Eles esperavam um libertador, alguém que tivesse libertado a opressão de Roma. E vem Jesus para falar de um reino que iria se consumar, que viria posteriormente. João é aquele mesmo que estava batizando, no Rio Jordão, que dava um batismo, que se encontra com Jesus e que diz que
ele batizava com água, mas que viria alguém após a ele, que batizaria com fogo e com o Espírito, né? Aquele que ele não era digno de desamarrar as sandálias, né? E quando Jesus aparece, João diz, né? Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Este é João Batista, o profeta que se encontra com Jesus, aonde há ali, né? O encontro do Antigo Testamento, do profeta, que eis a voz que clama no deserto, né? E Maranata, vem Senhor Jesus, né? Essa é a voz que clama no deserto, que é a voz de João Batista, e o próprio Jesus, que ali está ao encontro do Novo Testamento com o Antigo Testamento. Então, quando João ele também pede, ordena aos seus discípulos que vá ao encontro de Jesus, ele quer ali reafirmar, né? Reafirmar o tempo, reafirmar a sua missão de profeta, reafirmar tudo aquilo que estava acontecendo com ele, que era sim a vontade de Deus, né? Era a permissão de Deus. João Batista, e aí os discípulos eles vão até Jesus, cumprindo aqui a vontade de João Batista, e eles vão até Jesus e perguntam a Jesus, né, o que João pede para perguntar. Se ele é aquele que deveria vir ou se deveriam esperar outro. E Jesus, sabiamente, não apenas responde a pergunta, né? Jesus dá para eles uma interrogação. Ele responde com atitudes, como Jesus faz em diversos momentos nas Sagradas Escrituras. Jesus cura os doentes, as enfermidades, liberta pessoas de espíritos maus e devolve a visão a tantos cegos. E depois respondeu, né? Ide informar a João sobre o que vistes e ouvistes. Então aquelas pessoas que são discípulos de João, elas não são pessoas que apenas escutaram que Jesus estava fazendo algo. Eles não apenas ouviram que Jesus estava realizando milagres, ressuscitando mortos, curando a cegos, mas eles foram testemunhas. Testemunhas para nós são pessoas que, por exemplo, no tribunal, eles se apresentam porque eles presenciaram algo. Uma testemunha, ela não pode apenas ouvir um fato. Eu escutei falar que Jesus está curando, eu escutei falar que Jesus está libertando, eu escutei falar que Jesus está levantando os mortos, trazendo os mortos à vida. Não, a testemunha ela vai lá e vê com os seus próprios olhos, ela vê aquela cena, né? Quando acontece um crime, aquela testemunha é uma testemunha ocular, ela foi lá, ela viu os fatos, ela viu aquela pessoa sendo assassinada. E aqui também essa testemunha, ela foi lá e viu com os seus próprios olhos. Então ela pode ser testemunha para João, ir lá e dizer: João, está acontecendo cura, está acontecendo milagres, o Messias está no meio daquele povo, está libertando de maus espíritos. E aqui eu quero lembrar de uma passagem onde Jesus é novamente interrogado, e aí ele responde curando, né, várias pessoas. E aí até mesmo os fariseus eles perguntam a Jesus, né? A ti foi dado o poder de perdoar os pecados? E aí ele cura a várias pessoas, né? E liberta de vários espíritos malignos, né? E aí ele chegou com uma pulga atrás da orelha, né? Quem é este que até os espíritos ouvem? Quem é este, né? Este é Jesus, o Messias prometido, que vem para libertar o seu povo, que vem para cuidar, que vem para amar o seu povo. Este é Jesus. E aí então eles voltam até João para anunciar esta boa nova, né? E ainda diz: é feliz aquele que não tropeça por minha causa, né? Que não se desvia do caminho, que está diante do Senhor, que continua ali firme, permanecendo firme no Senhor. Este é o feliz. Então agora nós iremos partir para o segundo degrau espiritual, que é o que esse texto vem dizer para mim. O que esse texto ele quer revelar para mim hoje. O que Jesus hoje quer falar para nós. E eu convido você, após imaginar toda essa cena, após trazer todo este momento, a se questionar, a se perguntar agora e a pedir a ajuda do Espírito Santo, para que o Espírito agora ele possa te revelar qual é a passagem, qual é o versículo que mais te toca, para que você possa compreender o que Deus hoje quer dizer para você neste dia. E então,
nós podemos nos colocar ao lugar de João Batista, né? Nos colocar no lugar do profeta, daqueles que também preparam o caminho, daqueles que também anunciam o caminho para a segunda vinda do Messias. Aqueles que preparam o caminho para que o Senhor possa voltar, aqueles que o Senhor convidou, né? A renovação carismática católica, que o Senhor convida sim a todos para a evangelização, para anunciar que Jesus veio uma vez, que Jesus nasceu através de uma virgem, a virgem concebeu do Espírito Santo e dela nasceu o Messias, e nós somos sim aquele povo convidado ao anúncio da palavra de Deus, o povo que Jesus também convidou para anunciar a vinda do Senhor, o Senhor que virá na sua segunda vinda, a glória onde os mortos ressuscitarão também, aonde ele vai restaurar o reino. E aí Jesus pode responder a tantos outros incrédulos que não acreditam, que não veem a vontade de Deus, a quantos milagres Deus tem feito em nosso meio, a quantas coisas Jesus tem feito, quantos milagres Jesus tem feito nos nossos grupos de oração, quantas coisas Deus tem respondido no nosso coração, e nós temos esperado o Senhor. E como nós temos esperado o Senhor? Nós temos esperado o Senhor apenas presos, abatidos, pessoas raquíticas que esperam o Senhor, mas estão atrofiados na fé? Ou nós estamos sendo cheios do Espírito Santo através, talvez, deste canal da renovação carismática, ou então através de tantas lives que as pessoas têm realizado, ou através dos nossos grupos presenciais, como nós temos nos abastecidos. E o Senhor, que também quer curar muitos, mas também quer curar o meu coração, o Senhor que quer curar também as nossas enfermidades, enfermidades psíquicas, espirituais, física, quer devolver a nossa visão. Nós que talvez perdemos, pessoas que perderam a sua visão espiritual, que não percebem o plano de Deus, que não percebem aquilo que Deus quer realizar, que quer devolver às pessoas a dignidade, que quer sim ressuscitar os mortos, mas os mortos também que estão como sepulcros caiados, né? Pessoas vivas que estão andando por aí, mas que estão com a alma morta, estão debruçadas no pecado, estão mortas, e Jesus quer dar uma vida nova, assim como ele disse a Nicodemos que é necessário nascer de novo. Jesus quer nos fazer nascer de novo através dessa palavra, para que nós sejamos felizes. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus está no último versículo, que é a nossa felicidade. Deus quer a nossa felicidade. Deus é amor, e o amor não quer mal a ninguém. Se o mal vem até nós, se o mal acontece a nós, não é porque Jesus quer nos colocar em uma jaula e quer ver se nós somos capazes de enfrentar grandes tribulações. Não é isso. A vida mesmo nos prova, os problemas nos provam, os outros nos provam, as nossas escolhas nos provam, as nossas escolhas, até mesmo as nossas escolhas erradas nos provam. E isso não quer dizer que Deus quer nos provar, porque Deus é amor, e do amor não provém nenhum mal, porque Deus não é mal, Deus é amor, e Ele quer a nossa felicidade. E a felicidade é estar no amor, é estar em Deus, é estar em Jesus. Encontrei em Jesus a verdadeira felicidade. Eu sou para o meu amado, e o meu amado é meu. A minha alma é para o meu Senhor, e o meu Senhor é para mim. O meu Senhor veio para saciar a sede do meu coração, a sede de amor, a sede de estar em Deus. E nós só poderemos estar em Deus quando encontrarmos com esse Jesus que encontra com essas pessoas. Quando nós encontrarmos com Jesus, a nossa alma enfim se alegrará, a nossa alma enfim se encherá de júbilo, a nossa alma sim estará completamente saciada, satisfeita, porque a nossa alma só pode ser saciada, só pode ser completamente saciada pelo amor de Deus, pela graça de Deus. E aqui nós podemos imaginar o nosso coração como um quebra-cabeça, né? E esse quebra-cabeça faltando apenas uma peça.
E essa peça que falta nesse quebra-cabeça é o próprio Jesus. Nessa quebra-cabeça ele tem a marca da cruz, a cruz de Jesus. Jesus é a última parte do quebra-cabeça do nosso coração, que pode completar a nossa vida. Quando a nossa vida perde sentido e não tem razão para mais nada, quando não tem mais sentido de viver, Jesus pode restaurar, porque está faltando Deus na nossa vida, porque Deus é aquele que ressignifica a nossa vida e que dá sabor, que dá sal, que coloca tempero na nossa vida, é aquele que completa o nosso coração, e somente em Deus o nosso coração, o meu coração pode ser completamente cheio, completo, capaz de transbordar o amor e a felicidade. E neste momento eu quero te convidar a partir para o terceiro degrau espiritual. Vamos pedir a Jesus a graça do nosso coração de contemplá-lo. O terceiro degrau na nossa oração, na intimidade da palavra de Deus. Essa palavra que diz que Jesus curou a muitos. Vamos pedir a graça do Espírito para que Jesus possa curar a nossa alma, possa curar o nosso coração. Que o Espírito Santo hoje possa transformar a nossa vida. Vem, Espírito Santo, neste dia transformar o nosso coração, transformar a nossa vida. Vem transformar todas as partes que estão incompletas do nosso coração, as partes que precisam de água, de avivamento, que precisam de uma transformação de coração, onde Jesus pode transformar tudo, toda a nossa vida, e pode nos fazer feliz. Então Jesus, faça-nos feliz, Senhor, faça a nossa alma encontrar em Ti a verdadeira felicidade, para que nós possamos Te amar, para que a nossa alma possa ser uma alma de amor, que ama o amado, que encontra com o amado, que se desposa no amado, que está no amado. E eu quero te convidar a partir ao quarto e último degrau espiritual, que agora sim é a contemplação. Contemplamos também as maravilhas de Deus, a graça de Deus que se dispõe na nossa frente. E eu quero convidar a você, na alegria no Senhor, nós que vivemos no domingo, né, o convite da alegria da espera, o convite da espera do Senhor, o convite da alegria. Se alegre pelas graças que Deus já realizou na sua vida. Olhe para a sua vida e medite agora recordando as grandes graças que Deus já te concedeu, as grandes graças que Deus já fez na tua vida, os grandes milagres que Deus já fez na sua história, e ainda hoje Deus faz em nós um grande milagre, porque só o nosso respirar já é um grande milagre. Porque o que seria de nós se Deus tirasse de nós o fôlego da vida? De nós não restaria nada. E nós podemos louvar e agradecer e bendizer ao Senhor, porque Ele nos deu a vida. Ele soprou sobre nós o fôlego de vida. E é por Ele que nós vivemos, e é para Ele que nós devemos viver. Graças e louvores sejam dadas ao Senhor, o nosso Deus, que é Criador do céu e da terra e que nos ama com uma graça infinita, que tem um amor imenso por cada um de nós. Nós estamos unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, meu irmão, minha irmã, você que participa da leitura orante da Palavra de Deus conosco todos os dias. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até amanhã.